Mais um dia, mais um filme. Pessoal, antes de começarmos, não se esqueçam de subscrever e alertar as notificações para saberem quando é que saem vídeos ou trailers. Temos já trailers no canal, seja de filmes, seja de séries. São cenas que não são fáceis de pôr porque têm tipo cenas ligadas a copyright. Eu estou a fazer isso por vocês, para vocês terem um sítio onde receber as últimas novidades, portanto não se esqueçam de dar apoio ao canal, como o canal dá apoio a vocês, ou tenta. Mas vamos então ao filme de hoje, que é o I, Origins. Este é um drama de 2014, um filme também de ficção científica, é considerado, realizado por Mike Cahill e conta com o protagonismo de Michael Pitt, Brit Morling e Astrid Berger-Risberry e Steven Yeun. Eu não conheço estes atores fazem mais filmes independentes, tirando o Steven Yeun, mas também ele estava aqui ainda no início da sua carreira nos filmes, assim, das séries para filmes, portanto é natural ele também ter abraçado um projeto destes. E o personagem principal é Ian Gray. Ele é um médico, um especialista em biologia ocular, eu diria. Eu não me lembro qual é o termo correto. E ele está a fazer uma investigação, ele quer provar que Deus não existe através dos olhos. Isto porquê? Porque existem reminiscências no ADN ou na genética dos nossos olhos que fazem ligação aos processos evolutivos cerebrais. Eu não sei até que ponto isto é verdade, mas pelo menos é o que eles apresentam no filme. Eu acredito que tenha algum tipo de veracidade por trás da ficção da própria narrativa. E ele, entretanto, conhece uma rapariga chamada Sophie. É uma rapariga diferente, é uma rapariga muito espiritual e cria-se essa ligação entre eles, nunca mudando as crenças dele. E um dia eles já estavam para casar e acontece um acidente trágico, e que eu não vou agora dizer o como, e pronto, ele é abalado. E passado muitos anos ele tem um filho, e quando eles estão a fazer uma espécie de exame, quando os bebés nascem, não sei se realmente eles fazem este exame, eles avaliam o padrão nos olhos e percebem que existe outra pessoa no mundo com este tipo de padrão. E a partir daí o espectador pensa, ok, eles vão fazer esta ligação à ressurreição, por assim dizer, porque pronto, ele é uma pessoa que é inflexível, que é mais ligada à lógica, e a rapariga que foi o grande amor da vida dele era uma pessoa mais ligada ao espiritual. E eu identifiquei muito com este protagonista, porque eu também sou uma pessoa que, desde que me desapeguei de crenças aos 18 anos, que tornei-me muito pouco flexível. E não é uma questão das pessoas decidirem serem pouco flexíveis. Normalmente nós sofremos esse tipo de acusação, tu não queres entender. Não é uma questão de nós não queremos entender, nós não recebemos dados o suficiente para sequer mudarmos de opinião, é mais esta questão. E o filme é interessante no sentido que consegue baralhar muito essa questão do, primeiro, a nossa crença devia fiar-se ao que faz mais sentido perante a nossa capacidade de avaliação. Porque vamos ser sinceros, a fé é conveniente e é protetora, mas nós construímos uma lógica que claramente está influenciada pela nossa educação, pelos nossos sistemas morais, pela nossa sociedade, mas nós temos um ego que nos diz e que muitas vezes nos faz sair dessas próprias coisas estabelecidas para nos dizer o que é que a gente acha como correto ou errado, ou como verdadeiro conhecimento, independentemente se estamos certos ou errados. Mas o que importa é a nossa percepção disso. E muitas vezes as crenças entram em choque nessas questões, porque as pessoas que ainda dizem mas eu acho que é assim, e não conseguem fundamentar, porque elas acham que é assim porque elas querem que seja assim, e isso são coisas diferentes. Eu poderia querer cair no meio do oceano e não me afogar, e mesmo assim afogar-me. Existe uma física que comprova já muita coisa, e claro que a ciência, eles falam muito bem disto no filme, a ciência, ao contrário das crenças, está aberta a correções, a mudanças, enquanto que uma crença já estabelecida. E claro, por exemplo, peguemos na espiritualidade,
Uma crença na espiritualidade é uma coisa que é um estudo, é tão abstrato que pode ser tudo ou nada e cada ter respostas para tudo, mas ao mesmo tempo tem que ter princípios, e esses princípios entram em oposição com coisas que normalmente as pessoas aceitam como conhecimento empírico. Mas a pergunta que se coloca muito no filme é se realmente uma pessoa que não seja crente na espiritualidade, em algum tipo de divindade, se aceitaria trocar as suas crenças caso fosse confrontado com provas da existência de algo espiritual. E eu acredito que muitos não. Muitas vezes também sofro essa acusação. A verdade é que eu também sei que se caísse amanhã aqui a prova de que Deus não existe, que a minha avó continuaria a ser cristã. Lá está, as pessoas já interiorizaram tanto aquilo, é como se diz, um burro velho não aprende, ou sei lá, um salazarista já não vê melhor do que aquilo que foi, ou um homofóbico. As pessoas não mudam assim, as pessoas constroem toda uma personalidade à volta disso, à volta desse caroço que é essa ideia. Portanto, mas eu, pelo menos eu considero-me uma pessoa lógica, e acho todas as pessoas, mesmo as pessoas que não são lógicas, todas as pessoas querem acreditar que são lógicas porque o seu ego as protege dessa maneira, elas deveriam então ser mais flexíveis nesse sentido. Claro que eu estando do lado da ciência, e eu não acredito em tudo a ciência, claro que não sou um super conspiracionista e não acho que a Terra seja plana, mas eu não acredito em algumas coisas e eu distancio-me do que é tido como o universalmente aceito, até porque quem está por trás dessa educação são homens com intenções, e eu estou a par disso, acho que estamos todos a par disso nos tempos de hoje, mas existem coisas que são irrefutáveis. Se tu metes a tua mão na água, tu molhas-te, e isto são exemplos pequenos, independentemente, e vocês podem discutir, mas isso são palavras, independentemente da linguagem que a gente usa para descrever alguma coisa, existem coisas que são irrefutáveis na nossa realidade. E acho que, pronto, que são essas as questões. Se existe uma irrefutabilidade, o porquê de continuarmos a ir contra essa verdade? É uma questão de ego. E acho que o filme fala muito bem disto e trabalha muito bem a emoção no final, desapontando e depois surgindo outra vez a expectativa, e é muito interessante isso. Eu já conhecia este filme há muitos anos, nunca tinha visto, já tinha visto referências. Eu dou a iOrigins um 7.9. Não chega aos 8 porque em termos cinematográficos não é assim uma grande experiência visual. Eles têm um trajeto na Índia que é interessante, mas para mim o que puxa mesmo... Eu gosto de filmes que tenham um low budget e que tenham atores que ainda não têm muita fama, porque normalmente existe mais dedicação. Ou porquê? Porque existem menos coisas a trazer espectadores, não é? O cast não traz espectadores nem realizador porque ainda não são muito conhecidos. O marketing também não tem o mesmo investimento, portanto a história tem mesmo de convencer por si só. E eu acho que esta história convence. O filme não é muito longo também e tem um bom pace. E é isso. Este é o filme de hoje. Se gostaram, deixem like. Se não gostaram, deixem dislike. Alguém deixa sempre dislike. Mas eu sei que ele não vos gostou porque ele não teve a oportunidade de ver, porque eu consigo ver isso nas minhas estatísticas de visualização. Pessoal, se já viram o filme, digam uma cena também. Acredito que este filme já tenha... Este filme ganhou também o Estatuto de Clube nos últimos anos. E vemos no próximo filme.